Graça e paz, meus irmãos, mais uma manhã e estamos aqui, diante do nosso Senhor, para termos um pouco mais de comunhão no assunto que a gente tem compartilhado e ruminado aqui na localidade do Campinho, Praça Seca, com relação ao encabeçamento do Senhor, e os assuntos que abrangem esse assunto, tem falado aqui do ministério celestial do nosso Senhor, Jesus, no ministério celestial, as provisões da ascensão e ressurreição do nosso Senhor, ministério celestial, e alguns assuntos dentro desse ministério celestial, mediador, o Senhor como mediador, como apóstolo, como sumo sacerdote, compassivo, e agora temos focado um pouco nesse assunto do Senhor como cabeça, que é um assunto abrangente. Fala do governo, fala do Senhor como rei, como governo, como autoridade, Então são vários assuntos aspectos que englobam isso, e hoje a gente vai estar ruminando um pouco mais, avançando um pouco mais nesse assunto, do encabeçamento do nosso Senhor. Já falamos que o Senhor ele é a fonte de toda autoridade, que o Senhor ele também delega a sua autoridade, e essa delegação de autoridade ela está ligada à imagem do Senhor, a própria imagem, porque quando ele delega a sua autoridade, ele delega a sua imagem, a sua representatividade. Nós somos representantes dele aqui nessa terra, e o Senhor espera de nós, de cada um de nós, a nossa fidelidade, que a gente venha representar a autoridade dele ou o encabeçamento dele, com fidelidade, para que Deus ele possa ser conhecido nessa terra através de nós, Por isso que o Senhor ele é autoridade, mas ele nos delega, Nós representamos, não temos a autoridade do Senhor, representamos a autoridade do Senhor. E ele faz isso, O Senhor faz isso delegando autoridade aos seus filhos, conforme nós vamos representando, vamos amadurecendo, o Senhor vai nos dando cada vez mais autoridade. Quando a gente erra também, o Senhor sabe que a gente pode ser que a gente venha errar, Aí nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós, e o Senhor ele nos corrige, para que a gente venha amadurecer, Essa é a vontade do Senhor, que a gente venha chegar à plenitude de Cristo, a estatura de varão perfeito, Esse é o objetivo do nosso Senhor. É o próprio interesse dele que a gente venha amadurecer, conforme a imagem e semelhança do seu Filho, para que a gente possa expressá-lo, ter um bom testemunho aqui, uma boa representatividade do nosso Senhor aqui nessa terra, para que todos possam conhecer o nosso Senhor, E a gente vai estar falando nisso, esmiuçando, ruminando um pouco mais com relação a essa fonte, que o Senhor ele é autoridade, mas ele também delega, E a gente vai estar comentando um pouco dessa delegação de autoridade, dessa fonte, que é o nosso Senhor mesmo. Então a gente vai começar aqui com alguns textos que a gente já leu até, Vamos estar só ruminando com relação a eles. Gênesis 3, versículo 6. Gênesis 3, 6 fala assim: Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então a gente vê aqui que essa árvore do conhecimento do bem e do mal é a árvore que Deus tinha falado para Adão e Eva que eles não comessem. Poderiam comer de toda a árvore, menos daquela. No dia em que vocês comerem dessa árvore, certamente morrerás. Mas da árvore da vida eles poderiam comer, Tinham acesso livre. Mas eles optaram ouvir a voz da serpente, Foram tentados pela serpente e deram ouvido primeiro Eva, e depois ela deu para Adão. Adão também comeu e caiu. Então a gente já vê aqui uma quebra, que eles estavam ali sendo postos num teste também, Porque desde o momento que existe uma árvore que eles não podem comer,
que é dada a ordem que, ó, dessa árvore não. Então eles são postos num teste de submissão, se eles realmente estavam submissos ao Senhor, né? Então o Senhor estava ali no jardim, eles estavam ali para lavrar o jardim e também para guardar, ou seja, para edificar, lavrar e para guardar também, né? Ou seja, estavam numa guerra, teriam que guardar o jardim. Existiam coisas ali que eles deveriam guardar, né? E eles erraram nessa questão, principalmente do guardar, né? Deram voz, desobedeceram ao Senhor e deram ouvido a outra voz que não era a voz do Senhor e desobedeceram ao Senhor, comeram da árvore que o Senhor tinha falado que não era para comer. Né? Versículo 7, abriram-se os olhos, automaticamente os olhos foram abertos e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira, fizeram cintas para si. Né? Te vê que a partir daí a fonte que era Deus ela é quebrada. Antes a fonte deles do que era bem, do que era mal, toda a fonte deles vinha do próprio Senhor. Essa era a fonte original deles. Né? Quando eles desobedecem, comem a árvore do conhecimento, eles começam a viver por si só, pela sua própria alma, pelo seu próprio entendimento, pelo seu próprio desejo, sua própria vontade, né? Então, aquela fonte que era o próprio Deus, que era a fonte deles, Deus que dizia para eles, ó, existe uma fonte do bem e do mal, mas existe a fonte da vida também, da árvore da vida. E Deus era a fonte deles, né? Ainda que eles não tinham comido ainda da árvore da vida, mas Deus ele dava direção para eles, né? Eles tinham a sua direção em Deus. E quando eles comem da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles passam a viver pelo entendimento lógico, natural, humano deles mesmos, da sua própria alma. Começam a viver pela sua própria alma. E agora uma alma caída, né? E sem Deus, alheios à vida de Deus, né? Que vai falar, a Escritura fala também, lá em Efésios, né? Alheios à vida de Deus. E a gente vê aqui que Deus era o cabeça, né? Deus é o cabeça, e o homem foi posto, ou seja, ele era a autoridade, né? E Adão ali era uma representação da autoridade de Deus, ou uma representação da cabeça para a mulher. Né? Então Adão deveria expressar o próprio Deus para sua mulher, uma imagem de Deus para ela, né? Então quando a mulher cai, ela desobedece não somente a autoridade direta de Deus, mas também ela desobedece a autoridade delegada de Deus que estava ali representativamente em Adão, né? O natural, ela como encabeçada por Adão e encabeçada por Deus, ela devia de ter levado esse assunto para Adão, né? Adão aqui tem uma questão aqui, ó. Isso aqui é lá com meu marido, fala lá com ele lá. Né? Com a serpente veio falar com ela devia falar, fala com Adão ali, fala com meu marido, isso aí não é comigo não. Mas aí ela tomou o encabeçamento, ela expôs a cabeça dela, o pensamento dela, os desejos dela, ela expôs. E aí ela comeu e caiu, né? Ela desobedeceu a Deus e desconsiderou, né, também a autoridade delegada que era Adão, né? Ela agiu por si só, por conta própria, né? Então tomou o encabeçamento, tomou a direção. E a gente vê, né, uma questão do problema da fonte, né? Então a fonte, o homem agora ele não precisava mais consultar Deus, não precisava mais ter Deus como fonte. Agora foi desenvolvido faculdades dentro do próprio homem, que agora o homem pode ver alguma coisa e falar, isso aqui é bom, isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero, isso aqui é ruim, não, isso aqui não é muito bom não, deixa para lá, mas poxa, isso aqui é bom, né? Isso aqui eu quero para mim. Mas a gente não leva em consideração se a fonte é de Deus ou se não é de Deus, vem de Deus ou não é de Deus. Então o homem ele vive pelo bem e pelo mal, que é bom, que é ruim, né? Mas a direção do Senhor para nós, né, a vontade de Deus é que nós venhamos viver debaixo do encabeçamento do Senhor. A nossa fonte tem que ser o Senhor, ela tem que vir dele, né? Ele tem que ser o nosso cabeça, né?
E é esse o nosso assunto que a gente quer esmiuçar, né? Um pouquinho hoje com os irmãos. A gente vê, por exemplo, você está aqui um exemplo uma ilustração dos nossos irmãos também, Ananias e Safira. Né? A gente sabe, creio que todos os irmãos conhecem a história, né? Que os apóstolos, naquela época lá, os irmãos, eles vendiam as suas propriedades e depositavam o dinheiro ali da venda da propriedade nos pés dos apóstolos. Mas ninguém era obrigado a fazer isso, né? Porque a propriedade é de cada um. Era assim, né? A propriedade era de quem sentia no espírito, né? Ia lá que o Senhor estava conduzindo a isso, vendia a sua propriedade e eles tinham tudo em comum, né? Então, Ananias e Safira, eles vieram também com a oferta deles. Esse casal, né? Ananias e Safira, eles vieram com a oferta deles e logo que eles chegaram com a oferta deles, eles foram reprovados. E a gente sabe, quando a gente vai lá analisar o texto, a gente vê por que eles foram reprovados. Né? Pedro vai falar para eles, acaso, por que vocês estão mentindo para o Espírito Santo? Acaso, se vocês vendessem, o campo não era de vocês? O campo era deles. Eles podiam não vender o campo, se quisessem. Eles podiam vender o campo e chegar lá e falar, nós vendemos nosso campo por 100 mil reais, um exemplo, né? Que né, naquela época não existia nem isso, reais, né? Estou falando aqui para os irmãos entenderem. Venderam por uma quantia de dinheiro, né? E a gente está aqui com 10 mil aqui, ou com 50 mil, a metade do valor. Nós vendemos por 100, estamos aqui, para a nossa oferta aqui é de 50 mil. Ou é de 100 mil, ou a gente só vai dar 1.000. O campo não era de vocês? Vocês vendendo... Então, a questão ali, o assunto ali, não era que eles eram obrigados a dar todo o valor. Porque o campo era deles, eles podiam não dar até nada se eles quisessem. Esse não era o problema. Eles podiam não ter dado nada, que eles estavam bem, né? Podiam ter dado uma parte, falavam, nós vendemos por 100 mil, 50 mil, e estamos dando aqui 10 ou 1.000. Né? Mas quando a gente vai analisar o texto lá, fala assim, ó, Pedro fala assim, ó, porque Satanás encheu o vosso coração. Então a questão era a fonte de que estava vindo aquilo ali. Não era de ter dado alguma coisa ou não dado, ou ter dado parte. Eles chegaram mentindo, né? Falaram que o valor era todo. Não era, porque Satanás tinha enchido o coração dele. Então a gente vê que era uma questão de onde vinha isso, né? Não era questão de ter que dar, não ter que dar tudo, dar parte, mas era questão que não estava vindo de Deus aquilo ali, né? Então Satanás tinha enchido o coração deles, né? Então provavelmente eles estavam ali com outro sentimento que não era o sentimento de Deus, não estavam representando bem a Deus, né? Então talvez ali, poxa, está todo mundo dando, né? Então, poxa, vamos dar também a nossa contribuição, porque para os irmãos ver que a gente está dando também, a gente ser respeitado no meio dos irmãos, né? Então também vamos fazer a nossa parte, já que está todo mundo fazendo, né? Então o propósito não era a vontade de Deus, mas era querer de repente ser reconhecido no meio da Irmandade, ou ter uma posição no meio da Irmandade. Eles deram também, Ananias e Safira deram também, né? Então era um propósito que não era o propósito de Deus, né? Não estava debaixo do que Deus, da direção de Deus. Então esse era o problema. E esse é o nosso problema hoje, né? Quando a gente vê pensa que Adão e Eva desobedeceu a Deus, comeram da árvore que não era para eles comerem, né? A gente vê que hoje nós somos postos do mesmo jeito, da mesma forma, nesse mesmo tipo de situação, né? Todo dia é posto diante de nós, e nós que escolhemos. E Deus deixa que a gente venha escolher. Deus ele não interfere na nossa vontade, né? Deus ele nos deu o livre-arbítrio, como ele deu também para Adão e para Eva. Está a árvore da vida aqui e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Toda a árvore do jardim você pode comer, inclusive a árvore da vida. Dessa daqui não. Mas Deus, logicamente, Deus era da vontade de Deus que eles comessem da árvore da vida. Tanto que Deus não proibiu, né? Mas Deus não forçou, não induziu. Deus dá o livre-arbítrio para o homem, mas também dá a responsabilidade.
né? Então, quando o homem ele come da árvore que o Senhor falou, que ele faz a escolha dele e come da árvore da ciência do bem e do mal, ele expõe a sua responsabilidade, né? Ele tem responsabilidade. Deus fez um homem responsável também, né? Ele estava ali para ele cuidar do jardim, lavrar o jardim e cuidar. Lavrar, edificar o jardim e cuidar, né? Guardar, né? Guardar do jardim porque eles tinham que guardar porque estava sendo edificado no meio de uma guerra. Existia uma guerra, né? E o homem ele tinha que guardar, tinha essa responsabilidade. E eles não deram ouvido à voz de Deus, deram ouvido a uma outra voz e caíram, né? E passaram a viver da sua própria alma, do seu entendimento, da sua vontade, né? Decidindo o que é bom, o que é ruim, o que é bem, o que é mal. Isso é bom, eu quero. Isso não é bom, eu não quero, né? Mas o homem nunca se pergunta, a fonte disso vem de Deus? Isso é da vontade de Deus? Deus quer assim, né? A fonte disso é o Senhor, né? Essa deveria ser o nosso questionamento, né? De onde vem isso? Não se é bom. Quando é bom, a gente já está aceitando. É bom, não é ruim, é bom, tá bom para mim, né? E a gente se torna semelhante a Adão e Eva, caminhando pelo bem e o mal, né? Aí queria estar lendo alguns versículos aqui para a gente estar esmiuçando isso, né, com os irmãos. Deuteronômio 30. Deuteronômio 30. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 20. Vamos ler do 19 e 20. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Né? Te vê que interessante, ó. Os céus, chamar atenção com os irmãos com relação a essas coisas. O céu e a terra tomo hoje por testemunha contra ti. Então, né, tem o céu, as coisas celestiais, e a terra, as coisas terrenas. Céu e terra, coisas celestiais e coisas terrenais, né? Testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. A vida, coisa boa, a morte não é muito bom, não. Bênção, coisa boa, maldição não é muito bom, não. Aí Deus ele dá aqui uma colazinha, né? Eu pus isso aí diante de ti. Escolhe, pois, a vida. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, né? Então está falando da vida do próprio Senhor, né? Tu e a tua descendência. Agora olha o versículo 20. Amando o Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. A gente vê que é interessante aqui, né? Ele diz aqui que escolhe a vida. Aí ele vai falar que escolher a vida é você dar ouvido à voz de Deus. Então ele compara aqui você escolher a vida com você dar ouvido à voz de Deus. Se apegar a Deus, né? E ele fala assim, né? Amando o Senhor, né? Seu Deus, dando ouvido. Então isso é escolher a vida, né? Quando a gente vai ver, escolhe, pois, a vida. O que é escolher a vida? Ouvir a voz de Deus. A gente vai ver aqui que interessante, né? No 17, ele vai falar assim, ó, porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvido, ó, não quiseres dar ouvido. Por quê? Qual é a diferença? Porque quando você não dá ouvido à voz de Deus, você vive pela sua vontade, pelo seu entendimento, pelo conhecimento do bem e do mal. Você toma a decisão, você discerne entre o bem e o mal e você toma a tua própria decisão. Você não dá ouvido, você não
não te interessa de onde vem a fonte. Você discerne se é bem, se é mal, se é bom, se é ruim, e se for bom, você vai por ali. Você não dá ouvido à voz do Senhor, né? Então, aqui é a questão de fonte. Então, a questão de você cair, ó, porém, se o teu coração se desviar, ele fala que é desviar o coração, e não quiseres dar ouvido, então você não dá ouvido à voz do Senhor, é você se desviar. E fores seduzido é se desviar, é não dar ouvido, é você viver por outra fonte, que não é o Senhor. E te inclinares a outros deuses, ele fala que isso é outros deuses, né? Então a ciência do bem e do mal é você dar ouvido à voz de outros deuses, fazer a vontade do próprio diabo, da carne, né? Da concupiscência da tua carne, dos teus olhos, da soberba da vida, né? A gente vai ver aqui, voltando aqui para o capítulo 3 de Gênesis, capítulo 3 de Gênesis 6, capítulo 3 de Gênesis, a gente vai ver aqui essa figura aqui, né? Vendo a mulher, Gênesis 3, 6, vendo a mulher que a árvore da vida era boa para se comer, concupiscência da carne, ela era boa para agradar a carne, ela vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, concupiscência da carne, agradável aos olhos, concupiscência dos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, soberba da vida. Tomou-lhe do fruto, comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu, né? Ela tomou o encabeçamento, passou por cima do encabeçamento de Deus e da autoridade direta, que era o próprio Senhor, e da autoridade representativa ou delegada, que era o próprio Adão ali. Em vez dela ela mandar, né, a causa para Adão, né? Ela tomou a decisão e caiu, e Adão também desobedeceu diretamente à autoridade de Deus, não se submeteu, né? E a gente vê aqui que caiu. Vamos avançar, Mateus 16, ver mais esses pontos, né? Mateus 16. Mateus 16, a partir do 24. Mateus 16, a partir do 24. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após de mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que importará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A gente vê que está ligado à alma, né? Ganhar o mundo e perde a alma. Porque a alma está vivendo fora do encabeçamento, né? Vivendo pelo conhecimento do bem e do mal. E a gente vai ver aqui uma frase famosa, né? De salvar, aquele que quiser por salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem quiser perder a vida por minha causa, achá-la-á, né? Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz. Então, esse texto aqui, ele tem a ver, tomar a cruz aqui, né? Perder a vida, ganhar a vida aqui, tem a ver com o assunto aqui, é autopiedade. A gente vai ver aqui que antes aqui, o Senhor tinha falado para Pedro que ele ia para a cruz, né? O Senhor ele tinha anunciado para Pedro que ia para a cruz, e aqui no 22, Mateus mesmo 16, que a gente está lendo, 22. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. O Senhor tinha anunciado que ia para a cruz para Pedro. E Pedro falou: tem compaixão de ti, Senhor, né? Tem autopiedade de ti. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim da dos homens. Olha só, é aqui que eu quero chamar a atenção dos irmãos. Esse finalzinho aqui do versículo 23. Cogita, não, porque não, olha só por que Pedro agiu com autopiedade, né? Ele não, porque você não cogita das coisas de Deus. Não tem como fonte, a sua fonte, Pedro, não está vindo de Deus.
e sim da dos homens. A fonte de Pedro eram coisas naturais, coisas do homem, coisa natural, humana, né? Coisas do conhecimento do bem e do mal. Não tinha sua fonte em Deus, né? Então, por isso, Pedro, ele estava caminhando por autopiedade. Então, Jesus vai falar assim, né? Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, você não pode ter autopiedade nem ter a sua fonte nos coisas terrenas, coisas humanas, né? Negue-se a si mesmo. Então, negar-se a si aqui mesmo está ligado com autopiedade. Você ter piedade de você mesmo. Ah, não, isso aqui eu vou fazer porque, poxa, isso é bom para mim, eu mereço. Afinal de contas, eu mereço, né? Eu posso ter isso aqui. Ah, não, isso aí é muito ruim. Não, não, não. Isso aí eu não quero. Eu quero isso aqui que é bom porque você tem piedade de você mesmo. Quando Deus está te dando uma outra direção que talvez seja um pouco mais amarga, mas é a vontade de Deus, né? E às vezes tem uma outra vontade que ela é doce. E você tem autopiedade de você. Não, não, isso aqui você rejeita o que Deus está mandando você fazer e age com autopiedade de você mesmo. Então o Senhor fala, né, que aquele que quiser me seguir, né, ser meu discípulo, se alguém quer vir após mim, né, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porquanto quem quiser salvar a sua vida, perda-la, e quem quiser perder a vida por minha causa, achá-la. Ainda em Mateus aqui, Mateus 10. Mateus 10. A partir do 37, Mateus 10, a partir do 37. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu irmão ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, acha-la, né? Então a gente vê nitidamente aqui que a frase é a mesma, né? Perder a vida, ganhar a vida, achar a vida, né? A gente vê que esse texto aqui, né? Também é um tomar a sua cruz. Então aqui perder a vida e ganhar aqui é você deixar os seus afetos naturais, né? De relacionamento, né? Então diz, ó, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Então aqui são afeições, né, naturais. Ah, não, esse aqui é meu amigo, poxa. Esse aqui eu não abro mão, é meu amigo. Poxa, meu irmão, mas essa pessoa que se diz ser seu amigo está te levando para a ruína. Não, mas ele é meu amigo. Ah, não, aquele irmão ali, aquela pessoa ali, ela tá fazendo mal para você, tá vivendo assim, ó, com esse a palavra fala com esse nem com tais nem comais. Poxa, irmão, não, mas é meu amigo. Ah, não, é meu filho, irmão, é meu filho. Tá errado, tá totalmente errado, mas eu vou passar a mão na cabeça. Você vai amar mais do que o Senhor. Então, aqui tomar a sua cruz aqui é você tratar com a afeições natural, amar mais do que a Deus, né? Então, logicamente, o Senhor não está falando para que a gente não venha amar, mas muitas das vezes amar é você falar a verdade. Amar é você falar a verdade. Entende? Muitas das vezes a gente está ajudando se a gente falar a verdade, ó, a partir de agora, eu não vou andar mais contigo por conta disso. Você falar a verdade, talvez não, creio eu que você esteja ajudando mais. Porque quando você está andando junto ali, a pessoa se sente que você está concordando com ela naquilo ali, né? E às vezes a gente acaba prejudicando. Então, nesse texto aqui, perder a vida, tomar a cruz, tem a ver com feições natural. Lucas 17. Vamos ver Lucas 17. Lucas 17, 14, 15, 16, 17, a partir do 32.
Lucas 17, a partir do 32. Lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos, começa assim, Lucas 17, a partir do 32. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder, de fato, a salvará. Só até aí. Então a gente vê aqui que você perder a vida e ganhar a vida aqui, ou tomar a cruz aqui, está relacionada diretamente aqui nesse texto aqui com o mundo. Porque ele fala, lembrai-vos da mulher de Ló. Né? Ela tinha sido tirada de Sodoma e Gomorra, mas ela amava, o coração dela estava lá. Por isso ela olhou para trás e virou uma estátua de sal. Então aqui você perder a sua vida, tomar a sua cruz e ganhar a vida, nesse texto aqui ela está ligada diretamente com você amar o mundo. Né? Você ama o mundo de uma tal maneira que você vive pelo que é certo, o que é errado, e você menospreza a voz de Deus, você não dá importância de onde vem a fonte. Vem do mundo, mas é bom, eu quero. Você aceita. Mas está vindo do mundo, a fonte não é Deus. Ah, mas é bom. Entende? Você não considera a vontade de Deus, não considera se é da vontade de Deus, né? João 12, a partir do 24. Evangelho de João 12, a partir do 24. Vamos ver do 23. Respondeu-lhe Jesus, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Então a gente vai ver aqui que ele está falando que chegou a hora dele ser glorificado, Filho do Homem, né? Em verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo da terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Né? Então ele está falando que ele veio ser glorificado, e para que ele produzir muito fruto, ele tem que morrer. Se ele não morrer, não vai produzir muito fruto e não vai ser glorificado. Ele tem que morrer. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Né? Então aqui esse texto aqui a gente vê que fala a mesma coisa, né? De perder a vida, né? Quem ama a sua vida perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo preservá-la-á para a vida eterna. Aquele que odeia a sua vida nesse mundo. Então aqui está ligado à glória própria, né? A você buscar honra própria, glória própria, você fazer as coisas até mesmo diante de Deus mesmo, para você ter reconhecimento, ser, né, reconhecido. Então aqui está ligado com a glória própria, não com a glória de Deus, né? Servir simplesmente o Senhor, morrer para que o Senhor venha crescer, né? E como a gente vem falando, né, é uma questão de fonte, né? Mateus 21, Mateus 21, Mateus 21, vinte e cinco, 24, 22, Mateus 21, 25. Mateus 21, 25. Então diz assim, Mateus 21, capítulo 21, versículo 25. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Então aqui Jesus está interrogando, eles querendo, né? Vamos ler o 23, a partir do 23. Tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando, com que autoridade faz essas coisas e quem te deu essa autoridade? Estava questionando o Senhor da autoridade dele, né? Com que autoridade que ele fazia? Ou seja, de onde vem isso? Onde que é essa fonte?
estavam questionando a fonte da autoridade, né? O que a gente está falando aqui. E Jesus pergunta para ele, vou responder isso para vocês se vocês me responderem uma pergunta primeiro. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Então a gente já vai ver depois que eles falam, né? Se a gente falar que é do céu, ele vai falar, então por que se era do céu, por que vocês não seguiram? E se a gente falar que não, que era dos homens, eles tinham medo porque o povo considerava João como um profeta, né? Então a gente vai ver aqui, mas o interessante que eu quero chamar aqui não é nem estudar o texto, mas chamar a atenção aqui do julgamento do Senhor, né? Então o Senhor aqui ele traz a percepção para a gente. Isso é da onde que é isso? De onde vem isso? Qual é a fonte? É do céu ou é dos homens? Esse é o julgamento de Deus. Ele está olhando para a fonte. A gente, né? A gente está olhando para o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado. Deus, o Senhor Jesus, ele está olhando para a fonte. Vem do céu ou é terreno? É de Deus ou é dos homens, né? Então assim é que Deus julga. É celestial ou é terreno? A gente simplesmente é bom, a gente recebe o que é o bom para o homem. Muitas das vezes não é o que é bom para Deus, né? Não vem dele, não vem do céu, né? Mateus 22, virando aqui, 22, Mateus 22, 21. Mateus 22, 21. É o mesmo sentido, né? Responderam, de César. Então lhe disse, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então a gente vê aqui que eles interrogaram, né, se era lícito pagar tributo a César, né? É lícito o senhor pagar tributo a César? Que eles queriam pegar o Senhor, né? Estão vendo que é muito vendo as coisas celestial. Então, se você é tão celestial assim, falando para o Senhor Jesus, é lícito pagar? Aqui a gente está na terra, é lícito pagar, então? Então o Senhor, né? Versículo 17, né? Vamos ler. Dize-nos, pois, que te parece, é lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu, por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário, e ele lhes perguntou, de quem é essa esfinge e inscrição? Responderam, de César. Então lhe disse Jesus, dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isto, se admiraram e deixando foram-se. Né? Então a gente vê que o Senhor ele considera. Não está falando para a gente não cumprir com os nossos, as nossas obrigações como cidadão aqui nessa terra. Né? Muito pelo contrário, as Escrituras elas falam que nós devemos nos submeter às autoridades, que todas elas são estabelecidas por Deus e instituídas por Deus. Mas também não podemos negligenciar o que é de Deus, o que vem de Deus, e separar o que é terreno do que é celestial. O que a fonte vem de Deus, né? E a gente se mover conforme a vontade de Deus e cumprir com as nossas obrigações aqui nessa terra como cidadão, né? Uma coisa, ela não anula a outra, né? Tudo está dentro do nosso testemunho aqui, da nossa representatividade da autoridade de Deus. Não podemos nos rebelar contra as autoridades humanas, que elas foram estabelecidas pelo Senhor. Já estudamos isso. Mas é uma questão aqui de reconhecimento de fonte, né? Reconhecer o que é de Deus, o que vem de Deus, né? O que procede de Deus e o que procede dos homens, né? Essa é a diferença. João 8, 23, Evangelho de João. Evangelho de João 8. Evangelho de João 8, 23. 8. E prosseguiu. Vós sois, olha só o Senhor Jesus falando, vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois desse mundo, eu deste mundo não sou. Porque isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados.
Agora 26. Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito, e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiramente de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Então a gente vê a fonte do Senhor, né? As coisas que eu tenho ouvido do Pai, as coisas celestiais, essas eu tenho passado para você. Se movia, né? Essa era a fonte dele, o Pai, né? Assim como o Pai me diz, assim eu falo para vocês. 28. Disse-lhe, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ditas essas coisas, muitos creram neles. Amém. Amém, irmãos? Então, essa é a questão, né, que eu queria estar ruminando com os irmãos nessa manhã, né? A gente está percebido, né, na fonte, né, o que vem de Deus, e logicamente isso depende de uma vida como do nosso sacerdote diante de Deus, né? A gente está servindo a Deus na presença dele, buscando ao Senhor em oração, né? Ouvindo a voz do Senhor, leitura das Escrituras, porque não tem outra forma da gente saber a vontade do Senhor senão lendo a sua palavra, meditando na sua palavra, buscando na sua palavra, em comunhão com ele, né? Orando constantemente, né? Ao Senhor, na comunhão também dos santos, desfrutando do Senhor na vida dos irmãos, né? Para a gente ganhar o que os irmãos têm de Cristo, né? Então a gente precisa de ter a nossa fonte no Senhor, né? Que o Senhor ele venha esclarecer, abrir a nossa mente, o nosso entendimento, que Ele é a nossa árvore da vida, né? Ele é a nossa fonte. A gente deve buscar o nosso certo e o nosso errado no que é celestial, no que vem dos céus, no que vem do Senhor, né? No que a fonte é o Senhor, e não nas coisas naturais, coisas terrenas, que muitas das vezes é até certo, ou às vezes é até bom, não é ruim não, mas é terrenal, é coisa aqui dessa terra, é coisa de homem, né? É coisa natural dessa terra, desse mundo caído, é coisa corrompida desse mundo, né? Então, como a gente leu, né? Não amar o mundo, não ter afeições naturais de amizade, ou seja, até familiar, acima de Deus, né? A nossa fonte ela tem que estar em Deus em todas as coisas, todas as situações. Que o Senhor nos ajude, nos dê graça para que a gente venha avançar com os irmãos, né? Com a igreja, com todos os santos aqui na cidade do Rio de Janeiro. Amém? Vamos estar orando. Senhor, louvamos o teu nome. Muito obrigado, Senhor, por todas as coisas, pelo teu cuidado, pela tua palavra, Senhor. Pai, queremos, Pai, declarar que tu és a nossa fonte, tu és o nosso cabeça. Pai, nos dá graça, nos dá entendimento para que a gente venha avançar cada vez mais em ti mesmo, no conhecimento de ti mesmo, Pai. No experimentar a ti mesmo, a tua vida, né? Que a gente venha andar em espírito, Pai, aprender cada vez mais a estar experimentando, beber do teu espírito, avançar em ti mesmo e avançar na tua vontade, nas coisas que são celestiais, que são eternas, né? E não ajuntar tesouros e conhecimento aqui nesse mundo, que são coisas corrompidas, perecíveis, mas acumular tesouro nos céus, né? Buscar a nossa fonte nas coisas celestiais, né? A tua escritura fala, né, que é para a gente pensar nas coisas do alto, né? Pensar nas coisas que são do alto, colocar as nossas mentes nas coisas celestiais, que são de ti mesmo, Senhor. Nos ajuda, Senhor, por misericórdia. Guarda a nossa mente, o nosso coração, a nossa vontade, o nosso sentimento, Senhor. Nos guarda de nós mesmos e nos dá graça. Em nome de Jesus. Amém.